Nós vimos na semana passada que tudo tem a ver com pessoas e vimos na semana retrasada que nós precisamos ter a mentalidade da corrida. Porque a vida num grande projeto de Deus é como uma corrida e nós tiramos aqui como base Hebreus 12. Hebreus 12, os dois primeiros versículos dizem assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então, entendendo isso, para que nós possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta e chegarmos na linha de chegada, alcançarmos o prêmio celestial, nós precisamos ter essa mentalidade de que na nossa vida é como uma corrida. Então é muito diferente de viver como os espectadores, a tão grande nuvem de testemunha que está olhando a corrida da sua vida. Tem uma grande diferença entre quem está vendo a corrida e quem corre. Quem corre precisa ter alguns atributos, alguns pilares, ter uma construção nova que os outros que estão olhando não têm. Então, compreendendo isso, nós estamos aqui durante essas semanas mergulhando nesse entendimento. Você que não meditou nas duas últimas mensagens, vai lá no YouTube da igreja, pegue as ministrações anteriores dessa série, medite nela e deixe o Espírito Santo continuar falando na sua vida. Porque hoje nós vamos falar como viver o grande projeto. Tem 3 aspectos aqui que são fundamentais para a gente poder viver o grande projeto de Deus. Caminhar nessa corrida, correr com perseverança a corrida que foi proposta para cada um de nós. E a primeira coisa numa corrida, quem aqui já correu? Levanta a mão, mostra para mim aqui, quem já correu? Qual é a primeira coisa que você procura saber quando você pensa em correr uma corrida? Primeira coisa que vem na cabeça é o quê? A distância. Porque a distância vai determinar o quê? Já parou para pensar? Vai determinar o ritmo. Porque uma coisa é você correr uma corrida de 1 quilômetro. Outra coisa é você correr uma corrida de 5 quilômetros. Outra coisa completamente diferente é você correr uma corrida de 10. Meia maratona, mais diferente ainda. Então, são essas variáveis que também existem na nossa corrida da vida. Como é que a gente aplica isso? Primeira coisa é com relação ao trajeto. Eu me lembro que quando eu fui correr aquela corrida lá em Navegantes, e foi uma corrida na areia da praia. Foi bem complicado porque eu nunca tinha corrido na areia da praia, 5 quilômetros na areia da praia. E eu fui lá para ver como é que era o trajeto. Como é que eles iam fazer aquele trajeto? Se ia ser mais em cima, na parte mais mole da areia, na parte mais dura. E como ia ser, né, até que distância, até quando, porque eu queria programar aquela minha jornada. Saber quando que eu ia aguentar, quando que eu ia ter que aumentar o ritmo, porque numa corrida tem momento que você segura para poder respirar melhor, tem momento que você aplica mais intensidade, você segura a respiração para dar um sprint final. Existem momentos numa corrida, na vida é a mesma coisa. Existem etapas, existem momentos que nós vamos ali, então, prevendo e executando o planejamento dentro de um grande projeto. E aí fui correr aquela corrida e bolei uma estratégia até a metade, porque vi então que 2,5 km de ida, 2,5 km de volta. Eu falei, opa, até os 2 primeiros 1,5 km eu vou de uma forma, a partir da metade eu subo a minha passada até a terceira metade, da última metade para frente, ou melhor, do último quarto da corrida para frente, eu começo então a imprimir mais intensidade para chegar dentro do meu tempo. Então, o meu foco era chegar no meu tempo, e assim foi bem legal. E na corrida da vida é a mesma coisa. Nós precisamos entender o trajeto, só que é o seguinte, tem uma diferença. Nesse trajeto, você não sabe como é o percurso, sim ou não? Você não sabe o que vai ser da sua vida ano que vem.
Você tem algum projeto na sua vida, você não sabe como vai ser o percurso até lá, você imagina o percurso. Então, a melhor ilustração para a gente poder entender como é a nossa jornada em direção ao grande projeto de Deus na nossa vida é como aquela corrida de cego. Você já viu a corrida de cego? Que corre com guia? Coloca o vídeo lá para mim, então. Tá? Eu quero pedir para... apaga um pouquinho a luz. Coloca aquele vídeo da corrida. Bota o áudio aí também. Né? Bem desde o começo. Pode aumentar. Coloca no retorno também aqui para mim, por favor. O de camisa laranja é o guia. Os outros corredores são cegos. O mundial é de 10,92 do David Brown. Felipe Gomes e David Brown se disputam. Lá vai David Brown. Felipe Gomes aqui na bola. David Brown. Com a medalha de ouro. Felipe Gomes chega na segunda posição. Faz 10,99 norte-americano David Brown. Ok? Beleza. Você já viu ali? Não sei se você já tinha visto isso, uma corrida de cego. O guia vai junto. E tem mais um detalhe. Coloca a foto lá. A imagem. Coloca a imagem. Não sei se está aparecendo bem. Mas se você ver aqui embaixo, os dois estão atados. Eles vão correndo no mesmo ritmo. O guia vai junto e o guia vai direcionando. Numa corrida, quando ela tem maior distância, aqui é uma corrida de velocidade, curta distância, mas numa corrida de 400 metros, 1.000 metros, muitas vezes os corredores podem se chocar. E o guia, então, vai conduzindo para não haver choque entre eles. Outra coisa que também é interessante nessa imagem, você está vendo que o guia está hidratando o corredor, está jogando água nele, no momento de uma corrida, tenho certeza que essa corrida aqui é uma corrida de longa distância. Os dois estão atados ali, você está vendo, e o guia então está hidratando, porque entendeu, pode acender a luz aqui para mim, o guia sabe que aquele momento era para hidratar, para que o corredor pudesse então cumprir a sua corrida até o final. Essa ilustração, ela nos mostra exatamente como é a nossa corrida da vida. Porque da mesma forma como aquele corredor não consegue enxergar o trajeto, você também não sabe como é o trajeto da sua vida daqui para frente. Eu vou pedir para você fazer mais uma coisa para a gente ficar bem encaixado e trabalhar bem na nossa mente esse entendimento. Eu vou pedir para você fechar os olhos agora. Feche os olhos. Feche os olhos e você vai imaginar agora como está ao seu redor. Você já viu, você teve a oportunidade de ver. Mas imagine quem está atrás de você, quem está do seu lado, quem está à frente, como aqui está o chão ao seu redor. Eu vou pedir para você assim, vou fazer uma prática aqui legal. Vou pedir para você, dessa forma, sem abrir os olhos, você ficar de pé no seu lugar. Não abra os olhos e se levante, sem abrir os olhos. Vamos lá. E alguns estavam com algumas coisas na mão, tiveram que colocar na cadeira. Se você fez isso com os olhos fechados, você está, então, entrando em contato com essa realidade. Eu vou pedir para você, no seu lugar aí, com os olhos fechados ainda, dar um giro de 360 graus, um giro completo no seu lugar. Dê um giro completo. Você está aí se equilibrando. Você está aí procurando não bater na cadeira, está imaginando um monte de coisa. Pode abrir os olhos. Que a mulher ficou virada para o outro lado, perdeu a norte. Está vendo? Acontece. Agora imagina correndo uma corrida. Correndo uma corrida comprida. Primeira coisa, qual o primeiro medo que vem? Vamos lá. Medo de cair ou perder o rumo, né? Você imagina, a gente trabalha assim na nossa vida, caminha assim. Pode tomar o seu lugar, fica à vontade. Então, a nossa vida é uma corrida dessa forma. Nós não conseguimos enxergar a nossa frente. Agora, existe aquele que já sabe qual o trajeto que você deve correr. Primeiro ponto aqui é a gente entender essa questão do trajeto, para que nós possamos correr essa corrida com perseverança. Deixa lá projetado Hebreus 12, coloca o 1 de novo. O final do versículo 1 diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa corrida tem um trajeto. Existe uma linha de chegada eterna, existe o melhor de Deus, existem fases nessa corrida. Versículo 2: tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
olhos fixos em Jesus, ou fitos, conectados com Ele. Lembra da imagem do corredor com o guia? Atado, conectado com Jesus, para que possamos ser bem-sucedidos em experimentar, em viver os grandes projetos de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar constantemente conectados, atados, ligados com Jesus, caminhando no mesmo ritmo que Ele estiver nos direcionando, caminhando na direção que Ele está nos conduzindo, para a gente não chocar com ninguém, ou com obstáculos, ou sair da rota. E é isso que acontece com grande parte das pessoas. Caminham nessa vida achando que estão sabendo o que está ao redor. Quando você girou e pensou, você estava imaginando como estava ao seu redor, mas você estava só imaginando. O Kemuel imaginou que estava de frente para cá. Eu falei um giro completo. Falei 180? Não, tá gravado. Eu falei 360. Depois pega a imagem. Falei 360 graus, giro completo. Depois falei ainda. Tá vendo? Então, na caminhada, às vezes a gente se equivoca, a gente se perde. E aí? Agora, precisamos então, para caminhar, sermos bem-sucedidos, nós precisamos correr atados em Jesus em toda a corrida. Acontece que muitas vezes as pessoas começam muito bem, atados em Jesus, mas depois acham que já conhece a corrida, já não está mais tão atado com Ele. Já está correndo meio de lado. Não, peraí, Jesus, pode deixar que eu vou direcionando aqui a corrida, eu sei correr, está tudo certo. Estou indo bem, né? Muitas vezes isso não é consciente, mas a gente faz isso muitas vezes. A gente não pergunta para Jesus como é que a gente vai lidar na curva, como é que a gente vai lidar no próximo terreno que vem pela frente. Então, é fundamental nós termos essa conexão, zelarmos por essa conexão com Jesus, a começar de entregar a nossa vida para Ele. Como nós vimos aqui, você imagina, não sei se você conseguiu se conectar com aquela condição do cego, do corredor, do atleta, porque ele dependia completamente do corredor, ele não estava vendo nada. Ele ia imprimir esforço e velocidade, mas ele não via nada. Já percebeu que ele precisaria ter uma confiança 100% no guia? Se eu pedir para você, vamos fazer uma outra dinâmica, eu não vou fazer não, pode ficar tranquilo, tá? Mas se eu pedisse assim, um fechar os olhos e o outro conduzir você para cima e para baixo aqui, todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo aqui, pensa o purdus que ia dar. Aí eu ia falar para você, confia completamente em quem está te guiando. É assim que a gente precisa ser com Jesus. Confiar completamente nele, sabendo que ele vai nos guiar no caminho certo. João 14:6, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, não tem outro meio de viver os planos de Deus, não tem outra pessoa que nos conecta com Deus, não tem ninguém na terra e no céu, além de Jesus, que possa nos conduzir nos grandes projetos de Deus. Então é preciso nós entregarmos a nossa vida para Ele. Se essa é a sua condição hoje, se você tem caminhado sozinho, se você não tem caminhado conectado, atado a Jesus, se você por algum motivo confiou mais em si mesmo, deixou de confiar na condução que Jesus estava dando, essa noite é uma oportunidade para que você venha se reatar o seu relacionamento com Jesus. Aí você preenche essa ficha que está na sua frente, entrega para a pessoa da recepção lá na saída, tá bom? Eu pedi para botar uma urna branca lá na saída, não sei se colocaram hoje já, né? Mas entrega para a pessoa da recepção, tá bom? E preencha essa ficha, coloque aí a sua decisão. Qualquer uma dessas 5 decisões que estão aí na frente, dá uma olhadinha nessa ficha e tome essa decisão, escreva ali, entregue para a pessoa da recepção para a gente poder continuar orando pela sua vida. Porque para caminhar atado com Jesus, conectado com Jesus, nós precisamos também andar em comunhão, como família de Cristo. Porque aqueles que são filhos de Deus andam em família, não andam isolados, não andam em carreira solo por aí, tá? Então, primeira coisa é o trajeto. E o segundo ponto, na verdade, vou falar 2 pontos ao mesmo tempo para a gente ir para o final. Na corrida, além de conhecer o trajeto, você já falou que nós precisamos entender o ritmo. Lembra? Só que na corrida da vida, diferente da corrida natural, tem um elemento que é diferente. Na corrida natural, na corrida mesmo, o ritmo, vou pegar aqui quem é que é bom de física. Quem era bom na física, de física na escola, vai me ajudar agora nesse momento. Aceleração. A fórmula da aceleração é o quê? Qual é a fórmula da aceleração?
Aceleração A é igual a... Hã? Fala em língua matemática não, matemática. Fala português. Hã? Velocidade, quais são os elementos? Velocidade e tempo. Isso dita o ritmo. A aceleração. Aceleração, velocidade e tempo. Na corrida da vida, o tempo se mantém. Na corrida da vida, o tempo é um elemento que nós precisamos dar um foco especial. E o outro elemento é o dinheiro. O dinheiro determina a velocidade. Já parou para pensar? Dinheiro determina, ele pode acelerar ou pode atrasar a caminhada nos projetos de Deus. Então, a forma pela qual você lida com tempo e dinheiro vão determinar se você vai chegar ou não na linha de chegada. Atado em Jesus e compreendendo como, então, gerenciar o seu tempo e o seu dinheiro. Isso é puramente espiritual. Jesus falou na Bíblia mais em dinheiro do que em fé, se você quer saber. A Bíblia fala mais na parte financeira e em finanças do que em fé. E o tempo é a maior moeda que nós temos. E aí, o que isso tem a ver na prática? Porque a gente, como o Rodrigo falou antes aqui, nós precisamos viver uma espiritualidade prática. Nós precisamos aprender a trazer a palavra, o evangelho, para a prática da vida. E às vezes a gente separa as coisas. Parece que viver a vida espiritual é só quando vai domingo na igreja, está no grupo de crescimento ou vai a algum seminário. Não. A sua vida, a sua forma de viver a vida, ela precisa ser transicionada para você viver como uma corrida eterna, celestial. O seu alvo é eterno, então você precisa transicionar a sua mente para sair daqui dessa normalidade e viver com um foco eterno, como nós falamos na primeira ministração, há 2 domingos atrás. E aí, entendendo que tudo tem a ver com pessoas, a começar por você mesmo, a começar pelas pessoas que você mais ama. Falamos na semana passada que tudo tem a ver com pessoas e que as nossas maiores inspirações, nossas maiores referências, como também os nossos maiores traumas e decepções, nasceram nos relacionamentos com as pessoas. É ou não é verdade? Então, entendendo essas realidades, nós vamos então aprendendo a palavra e colocando ela em prática. Em Hebreus 10, 35, pouquinho antes ali, diz assim, 10:35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, prática da palavra, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mentalidade de eternidade, visão de eternidade, uma corrida eterna. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós somos filhos de Deus, estamos esperando a nossa morada eterna. Estamos caminhando aqui nessa terra numa missão, num propósito. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, para correr essa corrida com perseverança, a corrida que nos é proposta, para que nós possamos manter essa corrida até o final, nós precisamos, então, administrar esses elementos para que possamos ter a continuidade. Temos que desenvolver uma mentalidade de constância. Numa corrida, num exercício, muitas vezes dá vontade de parar. Quem já passou por isso? Quem faz exercício aí? Na verdade, uns começaram e depois pararam. Só essa migalha fez exercício na vida? Levanta a mão, gente. Ah, beleza, me ajuda. Estamos no culto junto aqui, estamos trocando uma ideia. Você não está aí como espectador, não. Nós estamos fazendo o culto juntos aqui. Então, muitas vezes dá vontade de parar. Muitas vezes dá vontade de desistir. Sim ou não? Só que a gente tem que mudar isso. Tem que olhar para a linha de chegada, parar de olhar para o esforço que é feito e olhar para o final, para o resultado final e perseverar. Ter essa mentalidade de constância. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente persevera na caminhada em direção aos grandes projetos de Deus? Sendo sábios em administrar o tempo e o dinheiro, também com a perspectiva celestial, não com a perspectiva terrena. Quero ler com você Eclesiastes, capítulo 8. Pega lá Eclesiastes 8. Eu quero ler com você um princípio
poderoso de Deus, versículos 5 em diante, 5 e 6. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Então existe uma hora certa de agir, existe uma maneira certa de agir. E o sábio vai compreendendo esses princípios e vai então trazendo para a prática da sua vida. Ok, vamos voltar um pouquinho ali em Eclesiastes, vamos ver o capítulo 3 para a gente fundamentar bem isso aqui, ali no versículo 1. 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E assim vai, o autor vai discorrendo ali o tempo de muitas coisas. Eu quero pular com você, vai ler para o versículo 18 em diante, do mesmo capítulo. Diz assim: também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Então, todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e ao pó retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Aí vem o 22. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois da morte? Então aqui tem princípios fundamentais e aí a gente traz então de volta esse entendimento de como aplicar o tempo e o dinheiro. Eu não sei como que você conduz o teu tempo e o dinheiro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter uma agenda. Olha, todas as pessoas que são filhos de Deus, todas as pessoas que caminham com essa mentalidade eterna, vai canalizando tudo aquilo que é de mais precioso para as coisas eternas. A vida vai mudando, a sua forma de pensar muda, a sua mentalidade é transicionada para as coisas eternas. Você vai então aprendendo a administrar o seu tempo, usar melhor o seu tempo, e você vai também aprendendo a matemática do céu, como o Rodrigo falou aqui antes. A matemática do céu é diferente da terra, porque a da terra é da gente reter e guardar para nós. A matemática do céu é de dar. A matemática do céu é para abençoar. E a mentalidade terrena vive para reter, para ter para si, para o seu próprio usufruto, e deixando as outras pessoas de lado. A mentalidade espiritual eterna pensa nas pessoas, porque tudo tem a ver com pessoas. E essa é a corrida que é proposta para aqueles que são de verdade filhos e filhas de Deus, porque você nasceu com habilidades, com talentos, com qualidades e com dons espirituais, se assim buscar no Espírito. Para quê? Para abençoar as pessoas, para viver, para abençoar, ser um canal de vida, a começar pela sua própria casa. E quando nós, então, entendemos isso, a forma pela qual a gente faz a gestão da agenda é completamente diferente. A gente administra dinheiro e tempo pensando nas pessoas. Quando a pessoa é casada, ela volta a mentalidade para abençoar o outro, não para si mesmo. Quando a pessoa entende que tem uma chamada de Deus, ela procura canalizar os recursos e o seu tempo para viver os projetos de Deus. Acontece que nós muitas vezes erramos nos critérios para administrar o nosso tempo e o nosso dinheiro. Nós vivemos por necessidades. Nós vivemos por vontades. Isso é o ser humano natural. Agora, o ser humano espiritual, aquele que passa a ser filho de Deus, que recebeu Jesus no seu coração e que deseja viver uma vida além da naturalidade, viver a sua vida constantemente na sobrenaturalidade, além do natural, começa então a buscar fazer a gestão do seu tempo para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, porque recebem esse amor de Deus e querem transbordar esse amor, querem transmitir esse amor. E aí a perspectiva muda na família. Da forma natural, muitas pessoas trabalham para ter, e acabam não dando tempo
que deveria para a família. Casamentos vão se definhando porque não há um investimento de tempo e dinheiro no relacionamento. Amizades vão se deteriorando também por causa disso. Grandes projetos de Deus são perdidos na caminhada porque as pessoas vivem com a mentalidade terrena e vivem para ter, vivem com a mentalidade não para compartilhar e perdem o princípio celestial da semeadura e colheita, porque todo aquele que semeia, colhe. E as pessoas vivem só para colher e comem sementes que são para semear. E aí não experimentam o projeto de Deus. Não vivem na sobrenaturalidade, vivem igual a todo mundo aqui nessa terra. E aí não experimentam os milagres, os moveres poderosos de Deus, não experimentam o toque quase que diário do Senhor, trazendo oportunidades e experiências que ninguém, nada, nem ninguém nesse mundo pode dar. Então, eu me lembro, né, eu comentei isso algumas vezes, né, quantas e quantas vezes eu tive oportunidade para poder investir o meu tempo e o dinheiro em coisas que no mundo são necessidades, são normais, mas eu tinha outras prioridades e que muitas vezes me fizeram a ter menos dinheiro, a perder dinheiro, só que eu estava investindo o meu tempo e aquele dinheiro que eu não ia ganhar nas coisas eternas. Estava investindo na minha família. Eu me lembro que um dos grandes fatores pelos quais eu abortei toda a minha jornada de vida que eu tinha até os meus 24 anos. Eu, dos 12 anos aos 24, eu fui uma pessoa, eu tinha um projeto, eu caminhei numa jornada de vida, aquilo me definia e eu abortei todos os projetos, deixei tudo para trás, por quê? Porque eu aprendi uma mentalidade espiritual naquele tempo, e eu precisava então renunciar muitas coisas para que viesse semear as sementes que eu tinha até então de tempo e dinheiro na terra fértil, na terra certa, que era então numa restauração da minha vida familiar, conjugal e também paternal. Boa parte aí conhece a história, não vou aqui aprofundar, deixa lá pro seminário, pro treinamento de pais, treinamento de casais que a gente vai ter agora nesse ano. Então, alguns detalhes fazem muita diferença. Aos olhos humanos, eu estava regredindo. Aos olhos humanos, eu estava piorando. Mas a minha mentalidade estava ali fixada nas coisas eternas. Porque a vida familiar, ela é fundamental e eu precisava investir meu tempo. Para eu investir o tempo, eu não podia mais ficar viajando para cima e para baixo. Eu não podia mais deixar, no caso, a minha esposa e a minha filha ali. Eu precisava dar tempo, até porque eu tinha um processo de restauração para viver. E aí eu decidi então, porque eu entendi que ali, caminhar mais junto da minha esposa e da minha filha, eu estaria honrando a Deus. E eu sabia que Deus ia honrar a minha atitude. Vivi situações extremas de dificuldade e aflições, mas valeu a pena. As testemunhas ao redor estavam olhando, parecendo que eu estava correndo andando para trás. Estava errando o trajeto, mas eu sabia que eu estava na corrida certa. E deu certo. Porque por conta desse princípio, de utilizar o tempo e o dinheiro nas coisas espirituais, com a mentalidade eterna. E grava uma coisa, a sua agenda e os seus gastos são direcionados por aquilo que você dá valor. E eu percebi isso. E eu falei, não, peraí, eu preciso fazer uma mudança de valores dentro de mim, de acordo com a palavra. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vim de uma família em que meus pais se separaram. Eu não tive uma realidade, uma vivência de ver um casamento abençoado. A minha esposa também não. E aí, como é então que a gente deu certo? E vai ser assim até o final. Eu não tive essa vivência. Eu não vi como é que era, eu não tive referência nenhuma de como é viver um casamento abençoado. Sabe o que muda? Andar atado em Jesus e aprender pela sua palavra. Por isso que nós vimos antes ali, quem obedece às suas ordens, aí sim vai experimentar. Então a gente aprende pela palavra, mas não só ficar na teoria, botar na prática. E é por isso que esse ano nós vamos ter vários treinamentos, capacitações em todas essas áreas, finanças, família, paz, vida espiritual, nos grupos de crescimento mais ainda, mais forte ainda. Isso que eu falo, se você quer estar no grupo de crescimento, vem quarta-feira,
anota aí nessa ficha na sua frente, eu quero estar no grupo de crescimento, entrega o pessoal da recepção lá também. Por quê? Porque a gente vai cair pesado, é o ano da edificação, e todos nós seremos, que querem, né, aqueles que querem, seremos edificados nessas direções, em cada uma dessas áreas, para que possamos viver os grandes projetos de Deus na nossa vida. E aí, então, por que dá certo? Porque a gente vai entendendo a palavra e colocando na prática. Só que isso precisa ter uma mentalidade de corredor. Você está correndo uma corrida. Eu sabia que naquele período da corrida, no começo eu ia tropeçar, eu ia ter problema, ia sentir dor na minha alma, e senti bastante. Passei bastante dificuldade, inclusive financeiramente, emocionalmente, tivemos dificuldade no casamento também, mas deu bom. Porque eu sabia a corrida que a gente está correndo, porque a palavra é fiel. O Senhor é fiel, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vale a pena se esforçar, sabendo que você está indo na direção certa. Amém? Então vale a pena confiar na palavra, confiar em Jesus. Mesmo que a gente não saiba, eu não sabia onde é que eu estava indo. Eu não sabia, e eu estava indo, Jesus me leva, eu vou no teu ritmo. E ele dizia, vem para cá, vem para lá, cuida aí. Vai ter uma subida agora íngreme, vai ser puxado, Sérgio. Vamos embora então. Meu, quanta subida a gente subiu. Quanta dificuldade. Teve algumas subidas que eu fui de arrasto. Jesus me arrastando. Já se sentiu assim, Jesus te arrastando? Me arrasta, Jesus, porque eu estou sem força. Eu passei por isso várias vezes. Várias vezes. Não é fácil, mas é bom. É melhor passar dores com Jesus e saber que você vai chegar na linha de chegada do que você se esquivar da corrida e ficar fora do grande projeto de Deus. Não vale a pena. É melhor viver como sábio nessa vida, discernindo o tempo e o modo, a maneira certa de agir. E é só conectado nele e entendendo essa dinâmica de que você tem nas tuas mãos a forma pela qual você administra o teu tempo e o dinheiro. As tuas motivações vão determinar a forma como você administra o tempo e o dinheiro. Eu vou perguntar para você, está na sua agenda? Você tem uma agenda? Primeira pergunta, você tem uma agenda? Quem não tem agenda, passa a ter agenda, pelo amor de Deus, não vive por aí dando murro no ar. Você tem projeto na sua vida? Você quer um bom casamento? Quem quer um bom casamento? Diga eu. Então é o seguinte, todo casal precisa ter o tempo para namorar. Parece básico, né? Chover no molhado, enxugar gelo. Mas você está na tua agenda isso? Você se projeta para isso? Vocês investem em dar um passeio, em curtir, em namorar? Está na agenda? Ai, Sérgio, até isso na agenda é, filho. Sim, porque senão você vai ficar a ver navio, você vai ficar como o vento leva, não funciona esse negócio. Certo? Você precisa se projetar para ter um tempo especial com seus filhos. Está na tua agenda isso, ter o dia da família. Ter o dia de parar. Os pais precisam parar para dar atenção para os filhos. Precisam ter um tempo para entender qual é a dinâmica deles, entrar no mundo deles. São detalhes que fazem toda a diferença. Você precisa investir o teu tempo e dinheiro nas coisas do reino de Deus. Quantas vezes eu falei antes, né? Quantas vezes eu deixei de ter dinheiro porque eu estava investindo no reino dos céus. Eu queria manter tempo para eu estar aconselhando. Não era pastor, eu era líder de célula na época. E eu falei, não vou. A empresa que eu abri, então, era se eu trabalhasse os 5 dias, eu ia ganhar o triplo. 5 dias à noite, clínica de exercício. Já falei isso aqui algumas vezes. Mas não, eu falei, não vou. Vou, entre aspas, perder dinheiro, que na verdade não é perder dinheiro, é investir no reino. Eu falei, vou continuar, vou trabalhar 2 noites e meia. As outras 2 noites e meia da semana, eu vou continuar a minha jornada, porque eu sou filho de Deus e eu quero ajudar outros irmãos a caminharem com Jesus. E assim foi. E eu vou dizer para você, eu deixei de ganhar durante um tempo dinheiro? Sim, mas eu vi aquilo como investimento no reino dos céus. E eu investia também pesado no reino dos céus. Quanto mais eu ganhava, mais eu investia. Na igreja, nos projetos, porque a igreja é o quartel-general do céu na terra. Sou parte de uma família. Como não vou investir financeiramente? Vou investir. Dentro de casa, a mesma coisa. Ensinar os filhos, ter tempo para ensinar os filhos dentro de casa. Pensar os seus projetos transicionais, sair da naturalidade, pensar só um projeto natural, uma profissão ou conquistar algo nessa terra, que tudo isso faz parte, mas isso tudo é ferramenta para atrasar ou acelerar o projeto de Deus. Muitas pessoas vivem como ser humano natural e aí não fazem projetos eternos. Então é preciso a gente entender isso e começar a buscar em Deus como pensar dinheiro de forma eterna, como administrar o tempo de forma
eterna. Você precisa investir tempo em você para você crescer espiritualmente. Investe tempo, investe dinheiro. Tem a escola bíblica dinâmica segundas-feiras. Ai, Sérgio, mas segunda-feira à noite é o tempo de eu olhar as notificações do Instagram. Tá bom. Se é a tua escolha, a minha escolha é buscar Deus. Então, a igreja proporciona. Segunda-feira tem escola bíblica dinâmica, para conhecer mais a palavra, mais a Bíblia, se fortalecer e correr nos grandes projetos de Deus na sua vida. Você tem os grupos de crescimento, você vai ter os treinamentos aí às quintas-feiras, vai ter os cultos de transformação. Vou falar sobre tudo isso na quarta-feira. Vou explicar tudo. Vou abrir o jogo com todo mundo na jornada que nós vamos correr esse ano aqui agora. Oportunidades, tempos de oração. Tem gente que fica sexta-feira, 9 horas da noite, fazendo não sei o quê. Eu estou cansado. Vem cansado orar. Investe esse tempo. 1h10. 1h20. 10 minutos para vir, fica 1 hora aqui, 10 minutos para voltar para casa. 1h20 da sua vida que pode mudar todo o rumo da tua história. Ou se não mudar a tua história, pode estar mudando de alguém, porque uma intercessão, uma oração, se você crê nisso, pode mudar a vida de alguém. Pode estar mudando o trajeto da igreja ou dessa cidade. Então, quem tem a mentalidade eterna sabe disso. E aí, 9 horas da noite, está aqui na sexta-feira. Quem é as mulheres que podem? Tem mulheres aqui, na oração das mulheres de tarde, que mudaram, transicionaram o pensamento. Estou vendo várias aqui. Mulheres que trabalham duro, são autônomas, empresárias. Sabe o que fazem? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir terça-feira de tarde, pelo amor de Deus, né, Sérgio? Eu trabalho. Sabe o que elas fazem? Elas deixam de trabalhar para vir orar. Coloca aquilo que vai fazer para outro horário. Vai fazer atendimento em outro horário. Vai fazer a produção em outro horário. Para quê? Para estar orando aqui. Aí tem 30, 40 mulheres aqui orando. Estou pensando em fazer isso com os homens. Que horário que pode ser para os homens? Vamos orar? Vamos caminhar? Vamos avançar? Crescer como homem de Deus? Amém? Está fraco. Homem de Deus, homens, sacerdotes aqui, meu. Ou você vai ficar pensando no jogo do videogame? Ou vai ficar lá olhando os melhores momentos do Campeonato Brasileiro? Tá maluco? Vamos voar, vamos avançar. Vamos crescer como homem de Deus. Sangue nos olhos, faca nos dentes. Armado da cabeça aos pés com a armadura de Deus. Vamos vencer, vamos ser diferente dessa geração mocoronga que está aí. Geração Nutella. Pelo amor de Deus. Meu Deus, está me dando aqui uma ira profética. Eu estou vendo isso, gente. Tá carente. Mulheres, sim ou não? Está carente de homem de Deus. Tá ou não está? Então vamos avançar. Como homem cheio do Espírito Santo, homem de caráter, homens corajosos, homens que avançam. Chega! E vamos crescer para poder abençoar outros homens também, porque está precisando homens se converter aí para casar essas meninas, velho. Vamos avançar em nome de Jesus. Eu quero escutar um amém. Tem muitas vozes femininas dando amém. E é isso aí. Vamos avançar. Agora precisa ter essa mentalidade eterna. É isso que vai mudando as nossas realidades. É isso que vai mudando a gente de dentro para fora, muda a nossa realidade, a qual a gente tem maior influência, a nossa casa, e vai modificando também toda a nossa estrutura de dentro para fora. Eu posso dizer isso que eu vivi isso e continuo vivendo. Você precisa crer na palavra cegamente, grudar em Jesus e ir cegamente com ele, correndo na velocidade que ele está te levando. E tem pessoas aqui se travando. Para de se travar, avança. E começa agora a pensar que os valores que Deus coloca em tuas mãos são ferramentas para te levar, para te acelerar, para te levar com intensidade aos grandes projetos de Deus. E o engraçado, eu pensava muitas vezes lá atrás em construir, eu pensei em todo mundo, eu queria romper na minha vida profissional, chegar a ser profissional na carreira e comprar o meu apartamento, comprar meu carro, o carro eu já tinha comprado, e aí comprar apartamento, coisa arada, e começar a construir minha vida, um futuro e tal. Pensamento de todo mundo, legal, show de bola, nada errado com relação a isso, mas quando eu conheci Jesus, eu vi que tinha algo a mais do que isso. Aí eu falei, isso aí eu sei que Jesus garante, porque ele supre todas as necessidades. Ele falou na sua palavra em Mateus 6 que eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que só ficar conectado com ele e vou avançar, vou correr. Me lancei para ele. Aí começa um processo de transformação, porque a gente precisa desconstruir padrões, pensamentos, coisas que a gente está acostumado a lidar com o dinheiro, a pensar o tempo e começar a ir para um nível de excelência. Então, quem não tem agenda, pelo amor de Deus, começa a ter agenda. Coloca na agenda lá, qual é o dia que você vai discipular? Qual é o dia que você vai visitar alguém? Qual é o dia que você vai abençoar? Você vai estar na oração? Se programa, tem gente que não se programa. Finanças. Você sabe realmente quanto é que você gasta? Quanto é que você investe no reino?
Quantos por cento você quer crescer? Quer ter mentalidade do reino? Faz o propósito. Não se limita a 10% não. Vai além. Aí aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come vai fazer multiplicar. Ele mesmo fala, e ele é fiel, não mente a sua palavra. Quer experimentar disso? Tenta a sorte. Vai lá. Faz o que você viu agora antes, o Rodrigo ministrando, Deus falando, faz prova de mim. Mas fazer prova não, eu vou fazer para você me dar. Não, eu quero viver o reino de Deus, eu sei que a palavra é fiel. E é fiel. Nunca vi um justo mendigar o pão. Pelo contrário, quem semeia, colhe. E colhe para poder semear ainda mais. Porque quem entende isso e sai do medo de não ter, quem vive isso e sabe que Deus está conduzindo e controlando, começa a viver uma outra dimensão nas questões materiais. E também nas questões relacionais, porque está disposto a investir dinheiro e até deixar de ganhar dinheiro para ter tempo de qualidade com a família, para ter tempo de qualidade com a família espiritual. Renuncia a outras coisas que são desse mundo para viver intensamente os princípios eternos. E isso então vai fundamentando e fortalecendo a sua vida, trazendo força, sabedoria, fé, certeza para te conduzir e te manter conduzindo no caminho de vitória. É algo que você precisa experimentar, se lançar mais. E pedir para Deus. Um tempo eu falei, Senhor, eu estou limitado na minha vida financeira. Eu quero romper, porque eu quero dar mais. Eu falei isso mesmo para Deus, eu não estou brincando. E não brinquei mesmo, enquanto que Deus abriu a porteira. Eu falei, eu quero romper, eu quero aprender. Aí Deus começou a me orientar em como aprender. Por isso que a gente faz tanto isso para poder ensinar. Por quê? Porque eu quero que todo mundo viva mais de Deus e entenda esses princípios para colocar na prática, não é só para ficar na teoria, não. Para que você transicione a forma pela qual você conduz a sua vida. Mude as motivações mudam, então, a forma de gerenciar a sua agenda e os seus recursos, e aí, então, você vai sendo acelerado, vai sendo capacitado por Deus a correr com perseverança a corrida que está proposta na sua vida. Então, invista dinheiro para você estar nos grupos de crescimento. Invista dinheiro para você fazer os treinamentos, os cursos que tiver. Invista dinheiro para ter mais tempo com a sua esposa, seu marido. Invista dinheiro para ter mais tempo com os filhos. Invista tempo, dinheiro para tomar aquele café com seus irmãos. Invista tempo e dinheiro, combustível para servir. Invista tempo e dinheiro para se capacitar nos projetos de Deus. Tire as coisas, aquelas coisas que são até muitas vezes necessidade, mas você não pode mais ser guiado por necessidade, porque se você ficar ainda controlando as coisas na sua mão, Deus não assume o controle. Então é preciso confiar, como aquele corredor cego, está atado com Jesus, deixa que ele te conduz, fica tranquilo, vive a palavra que ele vai te ensinar a viver corridas maiores, corridas que você nem tem noção que você consegue correr. Você crê nessa palavra? Crê nessa palavra, para haver uma transformação no seu coração, para começar uma transformação dentro de você, e você parar de ficar procrastinando, empurrando as coisas com a barriga, parar de ficar ali desistindo, começando e parando. Chega desse negócio, ficar meia boca. Não é isso que Deus tem para você. Chega de ficar na mediocridade. Não, isso não é para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Não importa se tua família andava assim e se você acostumou com isso, desata desse negócio, sai da acomodação e vem para mais de Deus. Viva os grandes projetos de Deus para a sua vida. Sai da normalidade. É possível para ti. Vem para a sobrenaturalidade. Viver os mistérios de Deus. Experimentar os milagres sobrenaturais. Ver Deus transformando você, abrindo o teu entendimento, sabedoria, conhecimento, transformando o teu caráter, te levando a ser luz nos lugares onde você vai, te levando a viver uma vida que já está projetada no céu, mas se você só vai viver aqui na terra, só vai aprender a alinhar céu e terra se você tomar essa decisão, amém? Você está focado nisso, está recebendo essa palavra? É claro que num culto só não dá para ministrar tudo, mas aqui é o ponto de partida para a gente começar numa nova fase. Os complementos, os detalhes, as orientações específicas vêm nos treinamentos e nos próximos cultos e lá nos grupos de crescimento. Mas é preciso o seguinte, gente. Começa assim, com um arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Entender? Até aqui eu estou andando limitado e fora do projeto de Deus. Ou meia boca, mas eu me arrependo. Eu não quero mais andar assim, eu quero mudar.
quero transicionar minha mente, metanoia, arrependimento, mudança de mente. Eu quero viver como filho e filha de Deus, quero aprender de Jesus, entrego toda a minha vida para Ele, quero que Ele reine na minha vida de verdade, e eu quero viver os grandes projetos que Ele tem para a minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus, em tudo. Isso é constante, em cada etapa que gira na sua vida, você precisa aprender novas intensidades, novas passadas, novos ritmos e os novos trajetos que Deus tem para a sua vida, e Ele está te convidando nessa noite a viver. Você não está aqui nessa noite a tudo estudando essa palavra. A palavra de noite foi meio diferente da palavra de manhã, e Deus sabe por quê. Porque tem algo específico para a sua vida que você está aqui na noite. Então, meu irmão, minha irmã, tome uma posição nessa noite. É uma chamada para você de verdade. É uma chamada para um mais de Deus. É uma chamada de uma entrega maior. É uma chamada de estar disposto a correr e parar de ficar caminhando ou andando para trás. É uma chamada para você romper e ir além, para que você possa experimentar isso de Deus. Começa com a tua motivação do coração, de decidir, eu quero mudança, eu quero ir além, porque isso é um ano da edificação e eu creio na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai começar a operar de uma forma sobrenatural, vai te ensinando a dosagem em cada etapa, em cada situação, porque para cada situação há um tempo e uma maneira certa de agir. Esse, para mim, é um grande segredo da vida. Muitas vezes a gente sabe o que a palavra diz, mas não discerne o quando e como. Falo bastante isso aqui. E é isso que Deus quer para a sua vida. Amém? Vamos orar? Deus quer começar uma nova etapa na sua vida a partir de hoje. Fique de pé, vamos orar nessa